Olá, muito boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou a professora Lourivânia, professora da atividade extensionista Teoria Geral do Direito. E aqui ao meu lado eu tenho a Laura Frade, que é psicóloga, advogada, socióloga, e depois, daqui a pouquinho, ela vai falar um pouco, né, sobre o seu trabalho que realiza junto ao atendimento à mulher. Aqui eu tenho a Tami, que é nossa acadêmica do direito, curso de direito, que juntamente com outros 4 colegas formaram um grupo que irão trabalhar especificamente os direitos das mulheres, dentre eles aqueles que visam proteger a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Então, iremos tratar alguns pontos da Lei Maria da Penha, mas iremos também ser extremamente práticos, porque o objetivo da atividade extensionista é levar à comunidade, à sociedade, um trabalho que seja útil, um trabalho que possa ajudar pessoas por não terem as informações necessárias, não conhecerem os canais que o Estado dispõe para protegê-las, às vezes acabam sendo vítimas até de um feminicídio, né? Então, nosso papel enquanto cidadão, enquanto formadores aqui de profissionais, não somente técnicos, mas profissionais que tenham esse lado humanitário, que consigam ver, de fato, a pessoa, o outro, como uma pessoa digna e que possa realmente cumprir seu papel enquanto cidadão. Então, professora Laura, está com a palavra para falar um pouquinho da sua experiência. Bom, muito obrigada, né? Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é um privilégio poder compartilhar o que vem sendo um histórico, né? Uma revolução silenciosa desde 2006, com a aprovação da Lei Maria da Penha. Uma coisa é se aprovar uma lei, outra coisa é viabilizar que ela se transforme em uma ferramenta do dia a dia. E a Lei Maria da Penha, logo que foi promulgada, estabeleceu que as mulheres em situação de violência deveriam ter apoio psicológico e jurídico na fase pré-processual, ou seja, inquérito, e depois na fase processual, né, já no tribunal, já no judiciário. Muitas coisas vêm sendo feitas, vêm sendo desenvolvidas ao longo dessas 2 décadas, coisas inclusive que hoje a gente consegue visualizar como uma construção, né, invisível, mas o maior desafio sempre foi fazer com que a lei chegasse ao conhecimento das mulheres em geral, que se formasse uma rede de profissionais que também conhecessem quais são os direitos e quais suas obrigações enquanto representantes de instituições de Estado, e também formar uma geração de psicólogos, de advogados e de cidadãos em geral que tenham uma maior consciência do processo da Lei Maria da Penha. Então, para que a gente possa entrar em mais detalhes, eu acho que o ideal seria talvez passar para as perguntas, porque aí a partir delas eu acho que eu posso responder melhor a vocês quais são as dúvidas. Né? Perfeito. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, professora. Queria agradecer a doutora por estar aqui, nos agraciando com sua presença. E já que entramos no assunto de Lei Maria da Penha, a primeira pergunta que eu faço à senhora é: o que a senhora acha, uma opinião pessoal, da Lei Maria da Penha? Se ela é uma lei que é aplicada bem atualmente, ou ela é uma lei que ainda não é conhecida todas as suas ramificações. Sabemos que a violência psicológica é uma violência que está tipificada nela, mas tem muitas mulheres que não conhecem, ou acham que só serve para uma violência física, uma violência verbal. Então, eu queria saber a opinião da doutora acerca da Lei Maria da Penha. Bom, toda lei é uma tentativa de orientar um comportamento social. Isso significa que existem padrões, né, que vêm sendo repetidos, no nosso caso, dentro do patriarcado, há 5.000 anos pelo menos. Mudar padrão não é uma coisa simples. Tem uma brincadeira que eu faço sempre, vou fazer com vocês para vocês entenderem. Vou pedir que vocês cruzem os braços, que vejam, por favor, qual é a mão que está para dentro, qual que está para fora, e que agora cruzem ao contrário.
Mais difícil. É estranho, né? Ok, muito obrigada, né? Mas isso mostra o que é uma sinapse cerebral. Então, o cérebro tem milhões de coisas para fazer, tudo que ele pode, ele coloca no automático. E para colocar no automático, ele ou coloca por repetição, igual dirigir um carro, você vai ficar algumas semanas se sentindo desconfortável até instalar isso, ou numa situação de muita emoção, onde a gente instala um padrão. Você entrar no elevador e ele cair 13 andares, você não entra de novo nele, a menos que você faça um tratamento. Muito bem. Então, historicamente, nós temos um padrão de patriarcado, a maneira como os homens tratam, né, as mulheres, como as questões de gênero são vistas, e aí a Lei Maria da Penha vem com o desafio de transformar esses padrões. Do ponto de vista neurofisiológico, a gente tem que instalar novas sinapses cerebrais. E isso não é pouca coisa, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela representa um avanço na medida em que, até 2006, não havia uma ferramenta legal, né, que pudesse amparar a busca de auxílio da mulher em situações de violência. Agora, transformar essa lei em uma nova visão social é tarefa que eu não vou estar presente para assistir, né? Porque é preciso que cada geração reaprenda as questões de gênero e se reposicione. Então, em 2006 ela foi lançada, de lá para cá a gente vem trabalhando bastante, ou seja, em 2026 nós vamos ter 2 décadas de trabalho com a Lei Maria da Penha. Isso é muito pouco tempo dentro da necessidade de transformar a realidade de uma população que não é só brasileira, ela também é mundial, né? Mas no caso da Lei Maria da Penha especificamente, só Brasil. Quais ações no país, no geral, a senhora acha que ainda falta nós implementarmos? Mais divulgação, ou mais leis, ou maiores formas de acesso a essa informação, a famílias de baixa renda, por exemplo? Quais políticas públicas que o Brasil está precisando implementar atualmente? Bom, então, a primeira coisa é tornar a lei conhecida. Porque quantos de vocês acordam de manhã e lê o Diário Oficial? Ninguém faz isso. Né? Então, a maior parte das pessoas que precisa saber da lei nunca leu a Lei Maria da Penha. Então, o que a gente tem feito, né, em termos de dar conhecimento? Foi criada nas delegacias, especificamente no Distrito Federal, um projeto chamado Núcleo de Atendimento Integral à Mulher, né? São os NUIANs, eles funcionam nas delegacias, num local em separado, onde a mulher, quando vai fazer o registro do boletim de ocorrência, recebe um atendimento triplo de psicólogo, advogado e assistente social, de maneira que ela possa ter conhecimento do que são os direitos dela, ter o acolhimento psicológico necessário, encaminhamento para tratamento, quando é o caso, né? E também conhecer dos direitos que ela tem. Lembrando que no Brasil o maior descumpridor dos direitos humanos acaba sendo o próprio Estado, porque a mulher tem o direito a uma cesta básica, aí ela procura no CREAS ou no CRAS a cesta básica e não tem cesta básica disponível. Falta recurso. Então, uma coisa é o que ela tem de direito e outra coisa é o que ela efetivamente consegue encontrar. Essa disparidade, né, entre o que a lei diz e o que a mulher encontra precisa ser superada. Outra coisa que, em termos de políticas públicas, por exemplo, certamente falta política pública para a questão do uso de álcool. Álcool é uma droga lícita, né, extremamente usada no Brasil. Ela tem uma profunda vinculação nas questões de violência, porque, embora ela não cause, ela abre espaço para que a violência venha à tona, e a gente não consegue ter muito trabalho, muito tratamento. Hoje, eu atuo pela Cruz Vermelha, né? Nós temos um convênio com a Polícia Civil, e o que a gente procura é dar atendimento à mulher nos NUIANs e na DEAN. Dar atendimento a casais
que querem permanecer juntos, vivem em situação de violência e precisam aprender novas ferramentas. Trabalhamos com autores em situação de violência, para que eles possam também identificar, mudar padrão de comportamento. Tá? E trabalhamos dando suporte e apoio para crianças e famílias em situação de violência. Mas ainda tem muita coisa para ser construída, porque diante dos 5.000 anos do patriarcado, 20 anos não é nada. Muito pouco, é ínfimo, é quase nada, insignificante. Justo. Muitas políticas públicas, que foi até citado pela senhora, muitas são até desconhecidas por algumas mulheres, eu creio por uma parte que também necessita muito. Quando começamos com o Projeto Mulher, começamos com uma ideia de levar a informação às mulheres. E nossa política era, quanto maior o número, melhor, porque a gente estaria levando informação ao maior número de gente possível. E com o projeto, chegamos até a saber de políticas públicas que não sabíamos que existia. A gente não tinha um aprofundamento sobre a Casa da Mulher Brasileira, não tínhamos uma noção que havia na Procuradoria da Mulher, não sabíamos que tinha um atendimento na DEAN mais especializado nessa parte de psicológica da mulher, e fiquei curiosa para saber como é que ocorre esse acolhimento da mulher quando ela chega na delegacia e é vista que ela precisa de um atendimento psicológico. Como é que é feito? Na verdade, eu diria assim, que quando ela chega na delegacia, geralmente ela é encaminhada para essa sala, onde tem um profissional de direito, um de psicologia, um de assistência social. Ela é ouvida, né? Ou seja, ela tem tempo para falar e a fala ajuda a organizar. A partir da fala dela, a gente identifica todas ao mesmo tempo, num só encontro, né? O que são as necessidades dela. A gente orienta, tira dúvida e não se faz psicoterapia na delegacia, né? O que a gente faz é um acolhimento psicossocial e quando se diagnostica ou se identifica a necessidade de acompanhamento mais permanente, então essa mulher é encaminhada para instituições que possam fazer o acompanhamento psicoterápico. Assim como se a gente identifica que ela precisa de acompanhamento jurídico, então se encaminha para que ela possa ter um advogado, seja ele público, seja ele particular. Se a gente identifica que ela tem benefícios a receber do CREAS e do CRAS, às vezes a gente também solicita, através do SEI, que é um sistema, né, que a Polícia Civil tem, que isso seja garantido para ela, né? Então, é muito mais um momento onde essa mulher recebe espaço para ser ouvida e o que ela diz é transformado, né, em uma análise da situação com orientação para a rede de apoio que está à disposição dela. É muito interessante o jeito como a senhora aborda esse aspecto da psicologia da mulher, o quanto que é importante ela ser ouvida, com certeza. É importante ela ter um lugar de fala ali dentro, ter pessoas que estão dispostas a ouvir ela sem criticar ou sem perguntar nada, apenas para escutar. E eu estava aqui pensando, a violência psicológica muitas vezes ela não dá sequelas igual uma violência física, não deixa marcas, hematomas visíveis a olho nu muitas vezes. Eu queria saber, como psicóloga, quais são os sinais que observamos numa mulher, seja uma amiga nossa, uma colega de faculdade, que possamos olhar e perceber, nossa, ela deve estar passando por alguma violência psicológica. Alguém próximo e que a gente não pode se omitir ali numa orientação, no mínimo, num conselho, né, numa demonstração de amor, de que se importa com o que a gente está percebendo, ainda que seja uma percepção equivocada, mas pelo menos uma tentativa. Né? Tem duas coisas que são muito características na violência doméstica, uma é a invisibilidade, né? Então só o fato da gente emprestar as orelhas e disponibilizar o olhar já faz a mulher se sentir vista, e isso é curativo, né? E eu diria que a outra característica é que normalmente, né, o autor de violência doméstica, e eu falo autor porque embora você possa ter autora de violência doméstica, é 1% só dos casos, então no geral, né, são autores mesmo,
ele costuma cortar as redes. Então, o primeiro sintoma, o primeiro indicativo de que uma mulher pode estar vivendo uma situação de violência é o afastamento dela dos amigos, da família, da vida social. Esse é o primeiro indicativo. Né? Depois você vai ter como indicativo um entristecimento, você vai ter como indicativo até um certo ar mais distante, porque a mulher pode ficar mais dissociada, mas eu diria, preste atenção naquela amiga que com frequência você via, depois que começou a namorar ou que se casou, se afastou de todo mundo. Esse é o primeiro indicativo que a gente deve reparar. Como que podemos, que eu diria, não é prevenir nem combater, como é que podemos ter um entendimento melhor para não passar por isso, para prevenir que outras pessoas também passem? Qual é o famoso remédio, a criptonita, para nós combatermos essa violência psicológica? Olha, todos os estudos apontam e todas as organizações internacionais têm investido na formação feminina. Educação, qualificação profissional é o meio mais garantido de ampliação de consciência feminina e de evitar que a mulher se torne dependente, por estar em situação de dependência, se veja em um momento onde ela não tenha como pedir socorro ou ajuda. Então, eu diria que mulheres na faculdade, mulheres alfabetizadas, mulheres trabalhando, mulheres independentes pagando suas contas, né, são uma garantia de redução dos níveis. Não quer dizer que mulheres que sejam independentes financeiramente ou que sejam não passem por isso, mas você reduz brutalmente os índices. É importante termos esse acesso à informação, essa capacitação, por assim dizer, essa instrução às mulheres, já na tenra idade, ou desde quando a gente pode começar a instruir nossas mulheres a não passar por isso? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o exemplo é uma pregação silenciosa, né? E é verdade. Então, se dentro de casa o respeito nas relações de gênero é uma constante, isso vai ser aprendido. Então, prestar atenção, porque criança vê, criança faz. Isso é fundamental, né? Essa é a primeira recomendação. A segunda é a formação, né, dos próprios filhos. Ou seja, as mulheres têm uma responsabilidade muito grande nisso, na medida em que elas estão formando a mentalidade das futuras gerações. Portanto, é fundamental, né, que nessa formação a gente tenha consciência. E existe um projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, né, que se chama Maria da Penha Vai à Escola, que começa, né, a conscientização a respeito das questões de violência já no antigo primário, né, no ensino fundamental, de maneira que as crianças desde cedo passem a ter informações, passem a conhecer a legislação, passem a conhecer os serviços que estão disponíveis caso elas precisem. É muito interessante por falar nisso, pois assistimos uma entrevista que a senhora deu alguns anos atrás no Sofá Amarelo, se não me engano. Sim. Em que a senhora falava de um livro que escreveu, que era de uma briga da mãe com o pai, e que a menininha via aquela briga e falava com a professora. Isso. Eu achei extremamente interessante ser um livro infantil, com uma linguagem simples, empregando um assunto que é extremamente complexo até para um adulto esboçar isso. Eu queria saber da senhora se esse cuidado do psicológico que a gente tem com as mulheres que passam por isso, se é bom termos o mesmo cuidado, a mesma assistência à criança, seja ela um menino, uma menina, ter a mesma assistência psicológica para elas também nesses casos. O preparo desse livro, né, que se chama Brigas do Papai e da Mamãe, ele está dentro de um contexto, de uma coleção que se chama Segredo das Avós, e que a gente definiu assim como um jeito fácil de falar coisas difíceis. Por quê? Porque a gente ia para a delegacia e não tinha nenhuma ferramenta que intermediasse a relação com a criança. Tá? Então a gente entendeu que a constituição de um livro, né, e esse é um livro que está disponível, justamente a ideia dele é ser útil como ferramenta de intermediação, né, ele foi criado para viabilizar que
as pessoas mais velhas possam conversar, que no atendimento à mulher, lá na própria delegacia ou em casa, isso esteja disponível, né? Não apenas a questão da violência doméstica, que é em si um problema dentro da infância, mas tem um outro que se chama Meu Corpo é Sagrado, a respeito de abuso sexual, que é uma coisa também bastante frequente e comum. Né? Então, assim, o que for possível para que a gente possa conversar com as crianças, entendendo que não é porque a criança é pequena que ela é burra. Sim, com certeza. As crianças sabem tudo. Do que a gente imagina. Tá? E a gente fica negando. E essa negação gera na criança uma coisa, como se eu dissesse assim, mamãe, posso ir não sei aonde? E eu digo, pode. A criança olha, né, e ela diz, não pode entendi. Ou não pode, né? Como assim? Então, para a gente acabar com esse mecanismo duplo de comunicação, né, que impede que a gente, de fato, possa estar dando para as crianças um esclarecimento sobre aquilo que ela sente, mas que às vezes ela não sabe elaborar. Quando nós falamos, muitas vezes, de violência doméstica, retomando ao primeiro bloco, quando a senhora começou a falar da Lei Maria da Penha, que ela também trata muitas vezes de violência psicológica, quando falamos da violência contra a mulher no geral, seja ela biológica, qualquer tipo, física, cinco, moral, né? patrimonial, quando pensamos em lei, já pensa Lei Maria da Penha. Mas esquecemos que tem várias outras leis, legislação, sim, lei distrital, que retrata isso. Podemos citar Lei Joana Maranhão, Lei Carolina Dickmann, que tem, muitas vezes, o nome das próprias vítimas. E eu queria saber o que a senhora acha dessas leis, que muitas vezes eu não conhecia, sinceramente, eu não conhecia a Lei Joana Maranhão, sim, até fazer o projeto. Lei Carolina Dickmann, eu conhecia porque é uma atriz famosa. Sim. Mas muitas eu não conhecia. Eu queria saber como é que a sua opinião sobre essas leis que nós desconhecemos. Na verdade, se a gente tomar a ideia, né, do direito como um regulador social para a convivência, né, eu acho que a gente pode ir a Durkheim. Durkheim traz muito essa percepção. Né? O que a gente quer quando constrói uma lei? A gente quer estabelecer limites para comportamentos que, quando ocorrem, impedem a sociedade de ter sua sobrevivência garantida ou comprometem a boa qualidade do convívio social. Então, cada situação dessas que ocorreu com cada uma dessas mulheres determinou a percepção de que, por exemplo, estava faltando na questão da violência contra a mulher um cuidado com crimes digitais. Ou um cuidado com situações que, embora ocorressem, a gente ainda não tinha regulado. Eu diria que o universo do direito, ele é um universo que está sempre produzindo legislação nova. Tá? Por isso que é importante, quando ocorre uma situação, ou a gente tem uma dúvida, ir até a polícia, né? Fazer um registro ou pedir orientação, porque é a obrigação do ente público conhecer. Né? Entretanto, para nós, né, no dia a dia, na nossa casa, como eu disse, a gente não acorda de manhã e não fica lendo diário oficial, dificilmente a gente vai saber. E, normalmente, a gente só se interessa por uma temática quando aquela temática passa a fazer parte da vida da gente. Do contrário, você está vivendo a sua vida, você diz, bom, hoje eu vou me instruir a respeito das leis de portos e... Não, mas se um dia você passar por uma situação onde a lei de portos passar a ser importante para você, necessariamente você vai atrás. Né? Então, eu acredito que talvez a melhor orientação que a gente possa dar é que as pessoas, ao vivenciarem uma situação onde elas sintam que elas não dominam ou não conhecem, elas possam procurar locais, como, por exemplo, a Delegacia da Mulher ou os NUIANs dentro de cada delegacia no Distrito Federal, para serem orientadas sobre o que é o direito delas, qual a legislação que faz sentido, que pode ser garantidora da segurança, da salvaguarda dessa mulher. Muitas vezes, quando vem à nossa cabeça
delegacia da mulher, ou qualquer delegacia que seja, pensamos já, só vou utilizar se caso acontecer algum crime. Muitas pessoas não pensam, nossa, é um lugar que tá acontecendo tal coisa comigo, mas será que isso é legal? Será que isso realmente pode acontecer? Será que não é melhor eu ir lá me instruir? Se eu posso estar passando por aquela situação? Se eu devo me submeter àquela situação? As pessoas muitas vezes não entendem que a delegacia é um lugar de instrução, é um delegues, como a gente diz, que é para instruir o cidadão acerca do que ele pode ou não pode fazer, ou do que ele pode ou não se submeter a passar. E muitas vezes a mulher não associa isso. Por isso que eu creio que a divulgação seja um marco crucial para fazermos, para que chegue a informação e a mulher entenda que possa fazer isso. Mais de 60%, de acordo com o Fórum de Segurança Brasileiro, dizem que uma das medidas que poderia ser investido é na divulgação. Mais de 60 mulheres por cento entrevistadas dizem que essa seria o melhor meio de fazer com que ela soubesse mais dos próprios direitos. Por exemplo, a lei que eu citei agora, Joana Maranhão, para quem não conhece a lei, é de uma nadadora, uma ex-nadadora, que foi abusada sexualmente pelo seu treinador, no qual, quando chegou ela a fazer a denúncia, tinha 21 anos de idade, e já tinha prescrito o tempo de ela denunciar. E com o próprio nome dela, foi feita essa lei, dando direito a crianças que são abusadas sexualmente a denunciarem a partir dos seus 18 anos, contado 20 anos de prescrição. Então, a criança foi abusada, fez 18 anos, começa a contar o prazo. Pode denunciar antes, mas o prazo começa a contar com 20 anos. E é algo que a gente não sabia. Por quê, né? Porque normalmente no nosso dia a dia Falta estamos vivendo informação. outra coisa, né? Então, quando acontece uma situação, eu digo, bom, e agora o que eu vou fazer? Né? O mesmo que a gente invista muito em divulgação, e isso sem dúvida é fundamental, atrair a atenção da população para aquilo depende, em certa medida, de que a população possa estar aberta para esse processo. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a gente não consegue ter um grau de eficiência tão grande quanto seria o ideal ter. Como é que foi para a senhora trabalhar esse aspecto infanto-juvenil com relação à violência doméstica de crianças? Como é que foi fazer esse livro abordar uma visão que uma boa parte das pessoas esquece, que são aquelas crianças que estão ali no meio? Quando vê violência doméstica, já enxerga o autor e já enxerga a mulher. Muitas vezes a criança fica invisível naquela situação. Tá, mas e aquela criança que está ali no meio? E aquela assistência que é ali? Como é que foi fazer esse livro, abordar essa temática, trabalhar esse tema? Na verdade, foram as crianças que ensinaram para mim e para os outros que estavam em volta, né, a necessidade. As crianças ensinaram algumas coisas interessantes. Por exemplo, foi no atendimento que a gente percebeu que as crianças sentiam fome, porque a mãe saía de casa. Geralmente a violência ocorre no final de semana. Na segunda-feira de manhã, quando o autor sai, a mãe pega as crianças e leva junto com ela para a delegacia, sai cedo porque ela tem pressa de ir, de dar tempo de voltar. Às vezes a criança comeu, às vezes ela não comeu. Então, quando chegava mais ou menos no meio do atendimento, a criança dizia para a gente: tia, estou com fome. Né? E isso não era uma coisa que a gente sabia, isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Então a gente passou a entender que nos atendimentos, nos locais de atendimento, é preciso ter lanche, né? Porque muitas vezes as crianças vêm ou sem comer, ou ficam tempo demais e acabam não tendo como se sentir confortáveis. A mesma coisa aconteceu com o atendimento a elas. A gente não tinha a ideia de que as mulheres não sabiam antecipadamente de que elas viriam com as crianças. Então elas chegavam com as crianças e a gente não tinha muito como acolher, porque a mãe estava ali chorando, né? Então, a primeira coisa, precisamos de um espaço para que a criança possa atender. Então se desenvolveu, se criou uma brinquedoteca, que tem em todos os NUIANs, que é uma maneira de poder fazer a criança estar acompanhada. E aí, a partir desse atendimento, às vezes de 15, 20 minutos que a gente ficava com as crianças,
veio aquele sentimento de que, ok, eu posso brincar com ela, mas às vezes ela não está aberta para dizer o que ocorreu. Entretanto, quando eu leio a história, ela diz para mim assim, isso só acontece na minha casa. Ou meu pai fez assim com a minha mãe. Ou, né? Então, foram as próprias crianças que ensinaram para nós. Criança, né? Isso, foram as próprias crianças que nos ensinaram que ter uma ferramenta mediadora no contato com elas seria importante, ter um espaço de acolhimento seria importante, e que elas precisariam ser pensadas também como pessoas que de repente chegariam eventualmente até com fome. Numa visão psicologicamente falando, quais são as consequências que normalmente gera na criança quando ela cresce em um ambiente desses, instável? Qual vai ser o adulto, que adulto essa criança vai se tornar com isso? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é que a síndrome de ansiedade crônica ou síndrome de ansiedade generalizada, ela se instala em razão da ampliação de duas estruturas que a gente tem na nuca redondinha, chamada gânglios basais. São estruturas que são acionadas, por exemplo, quando o ratinho está lá na frente da serpente, ele quer ir embora dali, mas ele não consegue se mexer. E ele não consegue se mexer porque os gânglios basais foram hiperativados. Isso. E aí, eles podem ser levemente ativados, moderadamente ou gravemente. Tá? As crianças e mulheres e pessoas, né, em geral, expostas à situação de violência permanente, instalam síndromes de ansiedade crônica, síndrome de ansiedade generalizada. Então, aquela pessoa agitada, com dificuldade de respiração, com um estresse permanente, isso é o mínimo. Né? Eu sempre me lembro de uma menina, de uma mãe com duas meninas, uma de 4 anos e outra de colo ainda, que veio e contou pra gente que na noite anterior o marido tinha bebido, ele era carroceiro, estava com uma peixeira, né? Estava bêbado, e que a pequenininha dizia para ele, né, paizinho, que lindo seu cavalo. Né? Então veja, uma menina de 4 anos, né, que foi exposta a uma situação onde ela estava gerenciando. Porque, de novo, as crianças são pequenas, elas não são burras. Uma criança que vive essa situação, ela sabe perfeitamente que o pai pode matar a mãe, que o pai pode matá-la, pode feri-la. Né? Então, essa criança, com 4 anos, ela vai guardar esse registro para sempre. Ela é chamada a uma resposta de amadurecimento muito rápido e muito precoce, que vai ficar instalada. Isso pode refletir nas próprias relações amorosas dela com alguém? Isso necessariamente vai refletir, porque existe um aspecto, né, uma das variáveis da violência doméstica, que é a transgeracionalidade. Criança vê, criança faz. Então, eu associo o que é amar. Amar é ter ciúme, amar é gritar, amar. Né? Então, o cuidado da gente preparar as novas gerações e garantir que os casais possam ter uma vida afetiva de qualidade tem a ver com não replicar esse fenômeno. Agora, os índices mostram que de 100% dos casais, 50% necessariamente vai se separar. E dos 50% restantes, apenas 25% são verdadeiramente felizes. Então, estou começando a achar que está mais fácil ganhar na Loteria Federal. Ou seja, esse é o nível, né, da qualidade das nossas relações hoje em dia. Tá muito difícil. Casais que sofrem de alguma maneira, não vou chegar a apelar ao físico, à violência física, mas casais que brigam muito, tem aquela violência assim, psicológica que a gente, né, na nossa atualidade chama de casal tóxico, que tem filhos. Qual seria uma maneira de eles pararem com isso, cessar? Qual seria uma maneira de trabalhar isso para isso não aumentar para o físico e para cessar totalmente essa violência psicológica? Tá. Veja bem, a gente vai fazer concurso público, faz cursinho. A gente se prepara para ser profissional, a única coisa que a gente não prepara é casamento. Vai lá em casa, né? Cursos de noivos. Pois é, parece que está precisando implementar, né?
O que eu digo é assim, nós não temos muitas informações, nós temos muitas ilusões, nós temos uma construção romântica que contribui pouco para o que é a realidade de uma relação a dois. Agora, o que me surpreende mais é que a gente está num momento da vida onde a gente pode escolher qual é o tipo de relacionamento que a gente quer ter. Não existe mais um modelo padrão, né? Os casais podem resolver que eles querem morar em casas separadas. Sim. Uma coisa que me chama muita atenção na violência doméstica crescentemente é que em 98% dos casos de violência doméstica, o casal começou da maneira errada. O que quer dizer isso? Ou porque engravidou, ou porque foi obrigado, ou porque casais que escolhem um ao outro tendem a ser parceiros, enquanto aqueles que se veem obrigados a estabelecer uma relação desenvolvem em relação ao outro uma culpa, uma raiva que vai se estender ao longo dos anos. Então, eu me lembro que há pouco tempo atrás eu no direito funcionava como orientadora de monografia de alguns dos meus alunos, e teve um dia quando eu acabei a orientação de monografia que eu fui até a coordenação e disse, olha, para tudo e vamos começar a dar um curso para os alunos de onde vêm os bebês. Porque dos 9 orientandos que eu tinha, 9 estavam grávidos. Tanto homens quanto mulheres. Ou seja, você está no início da sua vida, tudo que você planeja é uma carreira, é viajar, é conhecer, e aí de repente você se vê numa situação onde você tem que desistir de todos aqueles planos, né? E o que acontece muito? Eu nunca vi ninguém ligar para o outro e dizer, oi, vamos fazer um menino hoje à noite? Nunca. Algum de vocês recebeu um telefonema então dessa natureza? Um relacionamento numa não é verdade? Num grau muito avançado. Mas, né, eu saio, aí bebe, né, e o Ministério da Saúde já descobriu isso, né, que o problema do uso de preservativos, por exemplo, tem a ver com o fato de que quando você bebe, você não plastifica nada. Né? Então, é importante a gente entender que na base da constituição de um casal que vive uma situação de violência doméstica está um casal que se constituiu não por livre vontade e não preparado para uma relação. Eu diria assim, o sexo é a energia mais poderosa que existe, porque ela gera vida. E a gente usa essa energia de uma maneira muito descuidada e tomada por hormônio, porque dos 14 aos 30 anos, os hormônios mandam na gente. Então é preciso uma consciência, é preciso um cuidado, é preciso entender que escolher o cônjuge, o parceiro, é provavelmente, eu não vou dizer a escolha mais importante da vida, mas uma das mais importantes. Né? E, entretanto, isso é vivido como se fosse algo banal. Não é verdade? Algo comum. Você pode trocar de roupa, não deu certo, a gente separa e começa de novo. E, sobretudo, como consequência né, de relações impensadas. Tá? Então, eu acho que esse é um quadro importante da gente ter em mente, porque isso está por detrás da questão da violência doméstica. E não me estendendo muito, mas também é importante, nós temos entre os autores da violência doméstica uma questão muito importante, que é a falta de formação profissional. A incapacidade do homem para se sentir uma pessoa capaz de prover sua família, etc. e tal, está ligada à formação profissional. E as taxas que nós temos, né, os índices a respeito da questão do trabalho hoje, tanto feminino quanto masculino, são assustadoras. Então, essas duas coisas, o início do casamento da maneira indevida e a falta de preparo, tanto da mulher quanto do homem, para uma vida de trabalho, certamente também estão colocadas dentro dessa questão. Com isso que a senhora está falando do trabalho, podemos chegar até ao nível de falar sobre a violência patrimonial em si. O dinheiro, ele mexe também bastante com o psicológico da mulher, daquele quem provém a casa é meu marido. Ele está aqui me batendo, eu quero sair, mas eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho casa, para onde eu vou? Isso também são fatores determinantes
no psicológico da mulher para mexer com ela? Com certeza. Né? A mulher tem várias considerações. A maior parte das pessoas dizem: não entendo essa mulher, já é a 5ª vez que ela vem aqui e não vai embora nunca. E não. A mulher, ela sempre pensa no coletivo. Então, quando ela resolve que eu preciso sair dessa relação, ela diz: bom, mas como é que eu vou deixar minha família bem com isso? Como é que eu vou deixar os meninos bem? Como é que eu vou deixar o fulano bem? Como é que... E ela vai construindo uma estratégia de saída, só que às vezes não dá tempo. Né? Às vezes ela precisa ganhar a consciência do risco a que ela está exposta. Agora, é importante também dizer o seguinte: não são só mulheres em situação de fragilidade financeira que estão em violência doméstica. Tá? Existem mulheres que são muito bem-sucedidas, né? E, entretanto, se submetem da mesma forma. Como a própria Shakira, aquela que reconheceu que tinha dependência emocional. Exatamente. Uma mulher bonita, famosa, com dinheiro, mas dizia, provavelmente, para ela ter declarado publicamente que tinha essa dependência emocional dos homens, é porque ela certamente estava vivenciando coisas que ela dizia assim: olha, não tá legal, mas preciso. Então, dos males, o menor, se for colocar na balança. Então, assim, só como o nosso tempo já está acabando, queria só arrematar aqui o fechamento dessa live dizendo que eu fiquei, assim, extremamente saciada com tantos conhecimentos que eu obtive aqui nessa tarde. Graças a Deus, nunca fui vítima, assim, de violência, né? E me sinto privilegiada por isso, porque os dados, os estatísticos são alarmantes. E uma coisa que me chamou muita atenção na fala da Tami foi quando ela disse que as mulheres, elas buscam as delegacias só depois que o crime ocorre. E não, a lei Maria da Penha, ela é preventiva. E ela passou por várias mudanças. E a mudança mais recente agora, no mês passado, foi no dia 20 de abril que ela foi alterada, foi para que os juízes concedessem medidas preventivas já na fase sumária. Ou seja, você, mulher, que está numa situação de risco, perceba, né, se você estiver numa situação de risco, o seu depoimento já é o suficiente para as medidas protetivas, e com isso você não está penalizando, não é a questão criminal aqui, é uma questão mesmo de evitar que o crime aconteça. Então, aquele velho ditado: prevenir é melhor do que remediar. Então, você sabendo que hoje você não precisa ir até uma autoridade munida de provas, de um arsenal de testemunhas, de documentos. Quando aconteceu isso, gente, a memória da gente é afetada. Sim, quando a gente passa por violência, a gente não vai lembrar detalhes do dia, da hora. Então, assim, seria meio ilógico exigir tudo isso de uma mulher que está numa situação que ela precisa só de um abraço, um cuidado. E esse olhar humanitário que a gente pretende desenvolver aqui nos nossos alunos do Uniprocessos por meio das disciplinas extensionistas. Então, as disciplinas extensionistas, volto mais uma vez a dizer, elas possuem esse papel importantíssimo para que a gente não vire pessoas de coração de gelo, né? Pessoas de... Direito já tem essa fama. Pessoas chatas que só vão estar ali falando, não pode. Quando alguém vai dizer, eu posso chegar tranquilamente, falar do meu problema, pedir uma orientação, e que vou ser bem acolhida, não vou ser vista como uma louca, como uma pessoa que está ali, digamos assim, para ferrar o cara. Que muitas mulheres, né, os homens costumam falar: não, vai ferrar o cara dali. Não é a presunção em dúbio pró-vítima. Nesse caso aqui, da Lei Maria da Penha, presunção, vamos proteger. E se não acontecer nada, graças a Deus por isso, fizemos a nossa parte. Agora, se fosse o inverso, se acontecesse com a nossa missão, aí as coisas mudariam de figura, né? Então, professora Laura, me agradeço. Vocês querem fazer um fechamento aqui agradecendo aos ouvintes? Eu queria agradecer à doutora em nome mesmo da própria faculdade, em nome do Projeto Mulher. Vai ser algo que eu creio de suma importância para as mulheres escutarem de um jeito tão acalorado e tão humanizado que a senhora
ouvir suas palavras. A senhora fala de um jeito que nem falou da edição dos seus livros, igual vó mesmo, explicando Com muito de amor. um jeito, Didaticamente, de maneira a senhora clara. explica de um jeito que acolhe, de um jeito que não é difícil de entender. Quando a gente vê que é uma psicóloga, que é formada, que também advoca, que toda já pensa que é uma pessoa extremamente, uma fala muito técnica, mas é uma fala que acolhe, é uma fala que chega, acalenta o nosso coração, e eu espero que tenha acalentado várias mulheres que precisam estar escutando essa live e precisam estar escutando o que a senhora está falando, ainda mais sobre todas essas informações. Então, queria realmente, do fundo do coração, em nome de toda a equipe, agradecer a sua presença, que foi de uma importância que a senhora acha que não tem tamanho. Eu não consigo esboçar em palavras a importância que foi a presença da senhora hoje. Bom, e quem agradece sou eu. Eu gostaria de convocar cada uma das pessoas que está assistindo para entender que cada um de nós tem um compromisso nisso, né? Eu me sinto especialmente feliz de saber que esse movimento está ocorrendo. Eu hoje tenho 5 netas, né? Então, vamos ter aí pela frente muitas mulheres, mas eu também tenho, né, um neto que eu me ocupo em estar compartilhando com ele e preparando, justamente porque é tarefa de todos nós, enquanto membros de uma sociedade, entender que quando eu falo mal de uma mulher que está sozinha, ou quando eu critico, né, uma decisão que é tomada, ou seja, eu participo desse processo de tornar o nosso futuro mais fácil ou mais difícil para as mulheres. Meus parabéns, né, ao processo, à equipe toda, porque quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais divulgar essa matéria for, né, mais divulgada for, melhor para todo mundo. Então, gratidão. Obrigada a todos, nos despedimos com uma ótima tarde. Tchau, tchau.